Olá, graça, paz, misericórdia e amor da parte daquele que vive e reina para todo sempre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Ana Caroline e você está assistindo ao programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. E hoje, mais uma vez, nós teremos uma convidada especial no nosso programa, que é a doutora Cristina Maricato, bispa também do nosso ministério, a doutora que é psicóloga, que é psicopedagoga, tem várias especializações para cuidar da alma, não é, doutora? Seja bem-vinda. Graça e paz, minha Amém. amada bispa, amiga. Graça e paz, amado ouvinte. Amém. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Amém. Olha, nós agradecemos a Deus, não é, doutora Cris, por tantas ligações, tantas pessoas que nos contactaram, pessoas que foram muito abençoadas. Sim. Através da nossa última programação. Nós falamos a respeito de ansiedade, falamos quais são os sintomas, quando a ansiedade realmente começa a gerar problemas na vida das pessoas, quando ela começa a se tornar patológica, não é? As consequências disso e, é claro, o caminho que as pessoas devem buscar para a cura, para conseguirem superar este mal da ansiedade. E antes de nós falarmos um pouquinho mais sobre ansiedade, vamos hoje falar mais um pouco e vamos entrar num tema muito importante que é depressão. Depressão tem sido o mal do século. Milhares de pessoas doentes, vamos falar daqui a pouco sobre isso. Pessoas que estão sendo levadas a cometer suicídio por causa da depressão. Mas antes de entrarmos neste assunto, eu quero deixar para você uma dica muito preciosa. O meu pai, apóstolo Miguel Ângelo, nosso bispo primaz, lançou um livro que se chama O Fim da Ansiedade. Este livro nos dá bases bíblicas para que nós superemos a ansiedade. E hoje nós vamos abençoar 10 pessoas que ligarem agora para o nosso ministério ou até o final do programa. As 10 primeiras pessoas que ligarem, disserem que estão assistindo ao programa, vão ganhar este livro, O Fim da Ansiedade. Para você que deseja adquirir, basta que você acesse o nosso site igrejacristovive.com.br ou através do nosso aplicativo, ou você pode também ligar para o nosso ministério. Nosso telefone é 21 3017 90 90. Bispa Cris, doutora amada, nós entendemos como povo de Deus que temos como base principal, fundamento principal das nossas vidas como povo cristão a palavra do Senhor. Sim. Não é? Nós entendemos que o Senhor deixou ferramentas muito poderosas para que nós vençamos essas adversidades que surgem na nossa vida, e às vezes elas vêm da infância, como nós já colocamos no programa passado, e eu vou pedir para que você fale também um pouco sobre isso, mas todas essas questões que envolvem a nossa alma, como povo cristão, nós entendemos que o Senhor, Ele tem sim cura para a nossa alma, porque a palavra diz que o Espírito Santo, Ele é consolador e Ele cicatriza as nossas feridas, Ele cuida de nós. Então, antes de nós entrarmos na questão da psicologia, é claro, você sempre com um fundamento bíblico, eu quero deixar aqui uma palavra muito poderosa para você que tem vivido dias de ansiedade, para você que não tem conseguido lidar com certas situações na sua vida, talvez você tenha perdido o foco daquilo que é prioridade, talvez você não esteja conseguindo lidar com algumas situações que você tem vivido, mas olha, eu quero deixar para você, logo no início do programa, uma palavra muito poderosa que foi escrita pelo apóstolo Pedro. Diz assim, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em primeiro lugar,
o desejo do nosso coração é que você entenda que Deus está cuidando da sua vida. Deus tem cuidado da sua vida, mesmo naqueles momentos em que você se sente sozinho, você acha que não tem ninguém do seu lado, parece que não vai ter solução, parece que você não vai conseguir. Deus tem cuidado de você. Agora, aqui é uma orientação muito importante para as nossas vidas, não é, Bispa? Lançando sobre Ele a nossa ansiedade. O que é lançar sobre Ele? É colocar diante do Senhor a situação ou as situações que têm gerado ansiedade no seu coração e, ao colocar diante dele, repousar, descansar, com a certeza de que Ele ouve as nossas orações, Ele responde às nossas orações, com a certeza de que há um tempo determinado, assim diz o sábio, para todas as coisas, e nós não devemos deixar que a ansiedade, que é natural, comece a se tornar algo tão maléfico que nos impeça de reagir, que nos impeça de seguir em frente, que vire um transtorno, né? Quantas pessoas, a ansiedade chegou a um nível tal que a pessoa já não consegue mais sair de casa, virou um transtorno de ansiedade, uma síndrome do pânico. Então, receba esta palavra para a sua vida, creia, lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque certamente Ele está cuidando de você. E a sua parte também é renovar a sua mente com a palavra de Deus, porque, doutora Cris, nós falamos no último programa a respeito dos pensamentos desaptativos, não é? Que são os pensamentos ruins, que são aqueles pensamentos de desgraça, não é? De que não vai dar certo. E qual é a importância da pessoa que tem sofrido com ansiedade de substituir esses pensamentos? É justamente esse que é a mudança, né, que nós precisamos fazer. Mas eu quero trazer uma palavra bíblica que é o Senhor Jesus, Ele nos fala, Bispa, amado ouvinte, que diz assim, em Mateus 6, no versículo 27, que diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens, né, de pequena fé. Então, o que nós precisamos observar é que Deus nos traz a pensarmos de uma maneira melhor a respeito de todas as coisas. Quando Ele diz que nós não devemos andar preocupados, né? O ansioso é preocupado, é uma pessoa que está preocupada com o que vai acontecer com ela. Ele está antecipando as situações. Eu não sei nem o que vai acontecer, mas eu já estou com medo do que possa vir a surgir na minha frente. Vamos imaginar a ansiedade, ela gera em nós medo. Então vamos imaginar que você está ouvindo o latido de um cachorro e você faz a imagem dele na sua mente de que seja um pitbull e na realidade ele é um cachorro pequenininho, vamos dizer um chihuahua. Chihuahua, isso aí. Mas a imagem que eu faço da situação é como eu vou pensar a respeito dela. Por isso, os pensamentos desaptativos. É aquilo que eu acredito que vai acontecer, ou aquilo que eu acredito que é. Então, esses pensamentos, desde quando eles surgiram, quando nós falamos até no programa passado, surgiram na nossa infância.
no nosso desenvolvimento humano. As experiências que nós tivemos as experiências de infância, vida, né? com o nossos, né, com o nosso familiar, com a escola, com o meio social por onde andamos, né, com as pessoas, com as amizades que nós tínhamos. Então, quando diz assim, me diga com quem tu andas que eu vou te dizer quem você é, existe esse ditado, né? Realmente, porque o meu pensamento vai ser desse grupo que eu estou adquirindo. Então, se eu tenho o meu grupo é um grupo cristão, ele vai falar da palavra de Deus. Se eu tenho um grupo de pessoas onde eu vou conversar o tempo inteiro e onde vai me trazer pensamentos que são pensamentos não de fé, mas de dúvida a respeito de como nós devemos viver a vida, isso eu falo no âmbito geral. Então, desde pequeno, nós somos produtos do meio e vai ser isso que vai ser o gerador dos nossos conflitos. Então, eu preciso pensar a respeito, muito bem a respeito do que eu estou pensando a respeito da vida. Aqui que gera ansiedade. Em Mateus 6, 27, como eu estou falando, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado do curso da sua vida? Nós não acrescentamos nada, a não ser aflições, É verdade. preocupações. Se dermos vazão a essa ansiedade, a esses exagerada, pensamentos, a ansiedade vai ser desenvolvida. Vão gerar em mim o quê? Luta e fuga. Né? Nós falamos no programa passado, nós falamos sobre vigilância. Eu vou ficar vigiando as situações. Então eu vou estar lutando ou fugindo para eu enfrentar cada situação da vida. Então o que eu preciso compreender com isso? Que vai me gerar medo. Um medo normal é um medo que vai me prever de eu fazer qualquer coisa, proteger. Isso aí. Ele me protege e me faz prever que eu não posso ir a certos lugares. Atravessar uma rua sem olhar, pular de um lugar alto, não é? Isso mesmo. Eu não posso ter essa atitude porque eu vou ficar desmedida. Então, eu não vou medir por medo, eu vou ficar intensa demais. E aí onde a gente vê aquelas crianças que perdem o controle total, porque elas se jogam, às vezes, dos lugares, vamos dizer, de uma certa altura, por conta delas não terem medo. Então, o medo, ele é protetor? Só que quando ele é desenvolvido de uma maneira errada, ele vai gerar o que em você? Aí sim, aí entra a ansiedade. Aí dentro dessa ansiedade, que pode ser gerado, então, de acordo com o desenvolvimento seu, humano, você pode, de acordo com essa família também que você vive, se são pessoas ansiosas, se são pessoas explosivas, o meio social, ele conta muito o que você vive, porque vai ser nele que você vai desenvolver a crença, que aí nós vamos falar de crenças e padrões. Esses são os nossos pensamentos, que a gente chama de esquemas, a forma de pensar a respeito das coisas. Qual o esquema que você montou desde a sua infância? São pensamentos de credibilidade ou de insegurança. Você acredita que você é capaz de ir para a escola, de lidar bem com os seus amigos, né? Se você acredita que você pode brincar, que você vai desenvolver-se bem no âmbito social que você vive, então você tem segurança, com certeza você traz isso já desde do seu desenvolvimento no âmbito social que você está vivendo, que a gente chama de lar, seja ele em qual lugar seja, né? Às vezes os filhos não vivem biologicamente com os pais, eles podem ser adotivos, mas esse âmbito familiar ele conta muito para que esses pensamentos sejam bons, né? Que eles sejam adaptativos, não desadaptativos, onde essas crenças elas trazem para você vamos dizer, pensamentos de que você não é capaz, que pais que falam assim, você é burro, você tirou uma nota baixa, né? E você vai buscando dentro desses pensamentos quando você vai fazer um atendimento e você vai vendo as crenças e padrões que essa pessoa tem. Aí eu posso verificar como é a ansiedade dela. Se ela é uma pessoa que desenvolveu bem ou se ela é uma pessoa insegura na vida.
É porque esse tipo de situação da infância, doutora, pode fazer com que a pessoa tenha essas reações de ansiedade diante de qualquer outro tipo de situação, certo? Sim. A pessoa que tem que enfrentar um trabalho novo, né? Ou até mesmo em relação ao casamento, vai formar uma família, ou em relação às suas finanças, enfim, N situações onde essa ansiedade exacerbada, ela pode se manifestar por conta de algo que não foi trabalhado na infância, não é? E qual o caminho que essas pessoas devem buscar, humanamente falando, né? Porque nós já colocamos aqui que o primeiro passo é nós lançarmos sobre o Senhor a nossa ansiedade, entendermos que as situações, elas vão acontecer como devem acontecer, é um dia de cada vez. Jesus ensinou isso, né? Ele falou, olha, basta cada dia o seu mal. Quando a gente fica levando os nossos pensamentos, e amanhã, e depois de amanhã, e na semana que vem, isso vai gerando ansiedade, né? Sim, por isso que ele fala que nós devemos levar nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Porque tudo que eu penso em volta de mim, achando que os meus achismos, né? Eu acho que não vai dar, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que não vou dar conta de alguma coisa. Então, os meus achismos são aquilo que eu acredito a meu próprio respeito. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso desenvolver, como você falou, o que nós podemos fazer? Por que eu estou tocando na infância? É onde nós somos orientados. Se nós temos pais que são desorientados a respeito desse assunto, com certeza eles não estão gerando filhos, né, e não estão preparando eles para um mundo que está vindo por aí. Né, e como eles vão ser? Podem ser pessoas incrédulas, podem ser pessoas inseguras. Então, quando eles vão para a escola, eles vão buscar essa segurança dentro, com o professor, junto com os amigos, nos grupos sociais onde eles vivem. E aí entra as drogas também, que eu não posso deixar de falar, que o grupo social que ele vive, por conta dessa insegurança, ele vai buscar até numa drogadição uma segurança. Como pode ser capaz? Sim, por conta dessa insanidade, né? Não tem uma mente sã. Então, nós precisamos observar bastante esse quadro, desde a infância, a adolescência também, o adolescente, por conta dos hormônios que estão sendo, eles estão em transcendência, né? De uma fase para outra, você pode gerar muito hormônio também, principalmente a menina. Na mulher, a depressão, como a ansiedade, é muito maior. Não que o homem não tenha, mas em proporção é 2 por 1. Então, nós precisamos observar como é esse desenvolvimento, como ela já vai estar entrando na puberdade, até chegar numa adolescência e virar um homem, uma mulher, e aí nós vamos ver os conflitos aparecerem. Até então, nós não ficamos tão atentos, mas nós vamos ver irritabilidade, nós vamos ver isolamento social, nós vamos começar a ver, e isso tudo é uma observação. Uma criança ansiosa, dentro de casa, ela come muito, ela não procura comida, ela é muito irritada com as situações. Então, com o conflito que ela vive, ela não sabe lidar com eles. Então, tudo isso nós precisamos estar em observação. Isso é importante para os pais que nos assistem, né, nesse momento. Eu creio que crianças não estão assistindo, mas os pais que estão assistindo, os pais que precisam estarem atentos. Precisam estar atentos a esses sinais, né? Porque nós, como pais, somos os primeiros ajudadores dos nossos filhos, ou deveríamos ser, não é? Devemos ser. Temos que estar atentos a esses sinais, porque de repente você tem um filho, uma filha que está demonstrando um certo comportamento e às vezes os pais não têm paciência ou brigam, né? Ou enfim, não sabem como lidar. E é nesse momento até que entra o profissional. Sim, né? Porque são geradores de pânico. Então, eu não sei por que esse medo está além do normal. Então, quando eu vejo uma criança que tem medo do escuro, que tem medo de várias situações, de várias coisas que acontecem com ela, o que eu percebo? Ela está entrando em pânico. O medo excedeu. O medo que era normal passou a ser anormal. Então, eu preciso entender se não está gerando neles fobias. Por quê? Porque essas fobias, elas vão paralisar o ser humano. Então, eu preciso entender se é só uma ansiedade, se é um transtorno de ansiedade, se já está gerando pânico. Então, esses geradores
por conta da ansiedade, vão gerar a depressão, que eu creio que é um assunto que nós vamos começar a abordar agora. Isso, doutora. Eu fiquei muito impressionada com esses dados. Segundo a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 300 milhões de pessoas no mundo têm depressão. E as crianças e os adolescentes estão incluídos nestas estatísticas. São muitas pessoas sofrendo neste momento com esta doença terrível que é a depressão. Quais são os sintomas da depressão e o que é realmente sintoma de depressão? Porque nós também ouvimos as pessoas falarem, eu estou triste, estou deprimido. Mas nem toda tristeza é depressão. Não. Quando nós entendemos que realmente a situação é uma depressão, é uma doença que precisa ser tratada? Eu creio que nós precisamos estar em observação, principalmente os pais. O profissional, ele tem testes que vai testar para ver se é realmente depressão ou não. A criança pode ficar deprimida? Pode. A ansiedade, a nível de doença patológica, ela pode chegar a uma depressão? Quando que a ansiedade gera uma depressão? Quando ela se torna um transtorno, quando ela não é cuidada desde o início. Então, nós precisamos observar se essa ansiedade é normal ou se ela é anormal. Então, quando nesse estado de luta e fuga, como você faz? Você paralisa ou você enfrenta as situações? Se você paralisar, é sinal de que você está gerando um transtorno em você. Tudo aquilo que transtorna, que sai do eixo. Então, o medo, ele vai ser maior, você vai perder o controle das situações, onde gera uma fobia, onde te paralisa totalmente. Como eu falei do cachorrinho, você imagina que seja um cachorro enorme, quando na realidade, às vezes, pode ser um poodle, vai ser a forma... o tamanho do gigante que você imagina que vai fazer com que você reaja. Então, isso pode gerar como uma depressão. Se não for genético, se não vem de um âmbito genético, a gente não pode esquecer da genética, mas se for por conta de um transtorno, a depressão vem... Você me perguntou qual é um dos sintomas. Tristeza, ou de uma situação não vivida, só imaginada, né? Que é um fator preponderante, que é a tristeza, é você chorar sem estar com vontade. Então, eu preciso observar. Eu sempre digo que a ansiedade / depressão, porque a pessoa muito ansiosa, ela já está gerando uma depressão, deprimindo ela, oprimindo ela, fazendo com que ela fique oprimida por conta das frustrações, das coisas que ela não obtém, das coisas que ela não dá conta. Então, a depressão surge a partir de que idade? Em todas as fases do desenvolvimento humano, na criança, na adolescência, no adulto. Então, nós precisamos estar buscando ajuda. Quando nós não sabemos o que fazer, bispa, amado ouvinte, nós precisamos buscar ajuda médica, terapêutica. A primeira coisa que nós precisamos buscar é uma psicoterapia. Para nós, claro que ele vai nos psicoeducar e nos orientar e talvez até nos encaminhar para uma ajuda médica. Sempre é bom você buscar uma ajuda de um profissional para você entender o que você está passando, o que você está vivenciando. Às vezes você fica perplexo diante de uma atitude de uma criança, de um adolescente, principalmente aqueles que estão denunciando já, que estão com vontade de se suicidar porque não aguentam mais, ou um adulto. Então, tudo isso é sinais de que tem alguma coisa já acontecendo fora da normalidade com essa pessoa. Então, nós precisamos estarmos atentos. Então, o tratamento é médico e de psicoterapia. Eu creio que essa é a busca primeira para nós fazermos alguma coisa acontecer. Eu creio que esse assunto, minha amada, é extensivo e nós precisamos voltar de novo falando sobre todas essas emoções. Com certeza, o nosso tempo já acabou, mas eu quero deixar aqui para você um recado muito importante. No nosso ministério, nós temos profissionais cristãos, temos uma clínica social dirigida pela doutora Luciana Gemal, que também é bispa do ministério.
temos atendimento com doutoras cristãs que têm a palavra do Senhor como base. Sim. Então, se você precisa, se você notou que há algum desses sintomas na sua vida e você não está conseguindo reagir, entre em contato conosco. Nosso telefone é 0 operadora 21 3017 9090. Com certeza, alguma das nossas profissionais vai ser usada por Deus para abençoar a sua vida e tirar você dessa escuridão, porque a gente entende que a pessoa deprimida, ela vive num quarto escuro, não é? Sim, nas suas emoções. Então, Deus quer que você seja liberto dessa situação. Jesus veio para nos dar vida em abundância. E a vida em abundância inclui a saúde do nosso corpo físico e também a saúde das nossas emoções, da nossa alma. No próximo programa nós vamos dar continuidade a este assunto, vamos falar novamente sobre depressão, sobre suicídio. Se você conhece alguém que está passando por essa situação, avise esta pessoa. Quinta-feira às 7h30 da manhã na Band. Depois o nosso programa vai ficar disponível no site da igreja, no nosso canal do YouTube, porque nós queremos apoiar você e queremos que você seja livre, seja feliz, porque essa é a vontade do Senhor, amém? Quero agradecer ao meu pai, apóstolo Miguel Ângelo, e à bispa Rosana, que nos deram este tempo aqui tão precioso, porque tem este cuidado com as ovelhas do Senhor. E a você que nos acompanhou, bem-haja pela sua vida, que o Senhor comece hoje um novo momento na sua vida, que você tenha novas experiências e tenha vida que o Senhor Jesus veio para te dar. Muito obrigada, doutora Cristina Maricato. Até o próximo programa, em nome de Jesus. Graça e paz a todos.